Pessoal, boa noite. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, aula de língua portuguesa para o ensino fundamental. Na última aula de sexta a gente conversou bastante, né, sobre as questões da alfabetização. Eu retomei alguns tópicos importantes, então a gente vai sempre procurar fazer essa retomada para que vocês tenham uma linha. Então, como a gente não está ao vivo, né, a gente não está lá, né, no presencial, é sempre importante para vocês, né, recuperarem. Então, a gente dividiu a aula de língua portuguesa em 3 tópicos, né? Vamos começar falando sobre a alfabetização, que nós fizemos na aula passada, e vamos falar também de gêneros textuais, vamos falar de produção de texto. Então, são os 3 tópicos que nós vamos abordar nesse módulo em relação à língua portuguesa para o ensino fundamental, ok?
Então, na última aula a gente falou um pouco sobre alfabetização, eu falei da importância, então, da teoria da Emília Ferreiro, né? Ela trouxe realmente um avanço para a alfabetização, as pesquisas que ela trouxe, né? Todo o aporte teórico que ela trouxe para a questão da alfabetização. Falei dos níveis de escrita, né, que foram elaborados por ela. Então, de toda a teoria da Emília Ferreiro, os níveis de escrita a gente pode considerar como realmente o ponto principal. Se de tudo que ela falou a gente conseguir guardar pelo menos a ideia e entender um pouco da ideia dos níveis de escrita, a gente já vai ter realmente avançado bastante no nosso conhecimento sobre a alfabetização. Então, elas trouxeram, né, ela não trabalhou sozinha, ela trabalhou com a Ana Teberoski, elas trouxeram a ideia dos níveis de escrita, né, que as crianças avançam de acordo com as suas hipóteses de escrita, que elas têm hipóteses sobre a escrita e elas, então, acabam vivendo, né, elas têm hipóteses de escrita e elas trazem isso para a escola, elas não vêm sem nenhum conhecimento. Então, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski elaboraram, então, os 4 níveis de escrita que as crianças passam obrigatoriamente para serem consideradas alfabetizadas. O nível pré-silábico, o nível silábico alfabético e o nível alfabético. Quando a criança alcança o nível alfabético, a criança está considerada alfabetizada. Isso quer dizer o quê? Que ela entendeu como é que o sistema de escrita funciona. Isso não quer dizer que ela tenha dominado todas as regras ortográficas, que isso é uma etapa posterior. Ela avança, né, conforme ela vai, né, evoluindo na sua aprendizagem. Então, quando ela chega no nível alfabético é porque ela dominou o sistema, ela sabe como que o sistema funciona, tá? Depois disso, o professor precisa trabalhar com as questões ortográficas para que ela consiga perceber que existem regras, né, dentro da língua portuguesa e que ela precisa aprender a utilizar para escrever da forma correta, ok? Então, em relação, né, a esse conhecimento, na apostila que eu passei para vocês lá por e-mail, tem conhecimentos. Edilaine, boa noite, está aí presente, o pessoal acho que já vai chegando, e aí a gente não atrasa. Deixa eu só organizar então, deixar registrado como que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou seguir 2 horas seguidas da nossa aula, sem pausa, e aí deixo o restante do tempo para vocês se organizarem e realizarem as atividades que serão propostas, ok? Então, 2 horas seguidas da aula de língua portuguesa e de literatura infantil, e aí eu dou a pausa para vocês ficarem à vontade para poder finalizar e fazer as atividades para poder garantir a presença de vocês, ok? As atividades devem ser postadas sempre lá no Google Sala de Aula. Então, retomando aqui a ideia, né, do que a teoria da psicogênese da escrita trouxe, né, para nós aqui na educação, na parte de alfabetização, ela começa a ver então o aprendiz, né, o aluno, ele é visto como um sujeito que, primeiro ponto, ele tem acesso à escrita na sociedade antes de passar por um processo sistemático de ensino. Então, esse foi o primeiro avanço, né, em relação ao novo olhar sobre a alfabetização. A criança não vem crua, a criança não vem, como a gente diz, né, tinha algumas teorias que diziam que a criança era uma tábula rasa, né? Então, a gente já sabe que a criança não é uma tábula rasa. Ela já vivenciou, umas mais, outras menos, mas ela já vivenciou processos de escrita e de leitura no seu ambiente, lá na sua, né, no local onde ela vive. Então, a criança ela não vem sem nenhum conhecimento, né? Não é na escola que ela vai aprender, que vai descobrir que a escrita existe. Ela já vivenciou práticas de escrita e de leitura no seu cotidiano. Então, ela já tem algumas ideias a respeito disso. Tá? Então, esse foi o primeiro ponto principal da teoria da psicogênese da escrita, tendo em vista que lá no ensino tradicional né, entendia-se que a criança não tinha conhecimento nenhum e que a partir da escola, do método que a escola utilizasse, a criança seria alfabetizada e passaria a entender a escrita e a leitura. Tá? Então, esse foi o primeiro avanço que houve em relação a esse aprendizado. Tem um processo lógico de pensamento, de modo que cada erro de escrita da criança que ela produz indica uma hipótese. Então, dentro desse processo de alfabetização,
numa nova visão dentro da teoria da psicogênese da escrita, a gente não considera que a criança está errando. Quando a criança escreve bolinhas, você pede para ela escrever o nome dela e ela escreve usando bolinhas, nós não consideramos isso como um erro, né, dentro desse processo. A gente entende que ela tem uma hipótese, né, ela tem uma hipótese de como que a escrita funciona e ela precisa avançar dentro dessas hipóteses. Então, não é um erro, né? Não é considerado mais um erro, e sim uma fase em que ela está, uma fase de escrita. Então, foi realmente um avanço bastante significativo. Então, muitas questões da teoria da psicogênese trouxeram realmente elucidações para os professores, que muitas vezes ficavam angustiados e preocupados com esse processo de alfabetização, e aí esqueciam desse processo mesmo, deixavam de lado, né, por pensar que de repente a criança estava errando, da onde que ela tirou aquilo, né? Ela está cometendo um erro. Não, ela tem uma hipótese de como a escrita funciona, e aí cabe a nós, professores, dentro da nossa prática e do nosso planejamento, propor atividades para que ela avance dentro dessas hipóteses, para que ela não continue escrevendo usando bolinha. Ela comece a perceber que existem letras, que as letras funcionam de uma certa maneira, que não é qualquer letra que representa qualquer som. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. E aí tem um processo lógico de pensamento, né, que não é considerado erro. Constrói conhecimentos da criança, ela constrói conhecimentos em situação espontânea, desde que conviva com o sistema de escrita e obtém algumas informações sobre o seu funcionamento. Então, a criança precisa estar em um ambiente de letramento, um ambiente em que a escrita e a leitura estejam muito presentes. A partir do momento que a criança tem esse contato frequente com a escrita e com a leitura, ela vai ter curiosidade sobre isso. Ela vai ter a necessidade de conhecer isso. Quando você tem uma criança que muito pequena, né, tem contato, né, escuta a mãe lendo para ela, as pessoas leem para ela, as pessoas estão escrevendo junto com ela, né, todo mundo já vivenciou isso com seus filhos, né, quem já teve essa experiência, é muito visível a necessidade que a criança tem de querer aprender a escrever, de querer aprender a ler. Porque é algo importante que ela percebe que as pessoas que ela gosta fazem e ela também quer fazer, né? Então, é um processo realmente que em situações espontâneas permitem que a criança aguce a sua curiosidade sobre a leitura e sobre a escrita, mas precisa dessa intencionalidade do professor, para que a criança realmente aprenda a ler e a escrever. Então, partindo desses 3 princípios que eu trouxe para vocês, o que dentro da teoria então da Emília Ferreira, o que ela traz então para a gente pensar um pouquinho, o que a escola precisa entender dentro desse processo? Que um método ou uma única direção não é determinante da aprendizagem e que é preciso considerar o processo do aprendiz. Então, na aula passada, na aula de sexta-feira, eu comentei isso com vocês. Não existe um único método milagroso e salvador que faz com que todas as crianças da minha sala, se eu tiver 25, se eu tiver 30 alunos na minha sala, se eu tiver 35 alunos na minha sala, milagrosamente eu aplico o método, desenvolvo o método e todas elas aprendem a ler e escrever. Isso não existe. A nossa experiência, o nosso conhecimento teórico nos mostra isso, tá? Então, não existe um método milagroso, tá? O que existem são vários métodos e crianças que aprendem de forma diferente, tá? Então, boa noite para quem está chegando, pessoal. A aula fica gravada, então não se preocupe se vocês perderam o comecinho da aula, depois vocês podem voltar lá e assistir, ok? Então, eu vou dando continuidade aqui. Já fiz uma instrução. Eu vou tocar as 2 horas de aula direto, né, de língua portuguesa e de literatura, e aí dou o tempo depois para vocês resolverem as atividades, tá bom? Então, questão de método, não adianta. Então, não criem essa falsa ideia de que existe um método milagroso e que eu vou alfabetizar a criança só usando esse único método. Não existe. O bom professor alfabetizador conhece vários métodos de ensino, se não todos, pelo menos mais de um, tá? Para que ele possa pôr em prática e atender às necessidades das crianças que ele tem em sala.
O contexto escolar deve propiciar, né, a experimentação em torno da escrita, sem provocar nos alunos o medo da avaliação de erro. Comentei isso com vocês na aula passada, que é bem comum. A criança, quando é pequenininha, quando está na educação infantil, ou até mesmo em casa, a criança brinca de escrever o tempo todo. Tá? Não é regra, tá, pessoal? Quando eu falo assim é porque né, muitas crianças fazem isso. Então, a criança ela é livre, ela pede papel, às vezes ela escreve na parede, às vezes ela escreve no chão, ela tem uma necessidade de escrever e de brincar de escrever, né? E ela não tem medo de fazer isso. Tá? Ela não tem essa percepção de que a forma como ela escreve é errada. Ela não tem essa percepção. Ela quer brincar de escrever, ela quer imitar os adultos, ela quer fazer como os adultos fazem. Tá? Chegando lá no ensino fundamental, lá no primeiro ano, é muito comum as crianças adquirirem um receio, um medo mesmo de cometer erros na sua escrita. Tá? Então a criança para de ver que a escrita é como algo, uma brincadeira, como era até então, e ela passa a perceber que ela faz errado. Por que isso é prejudicial, meus queridos? Porque a criança perde a sua espontaneidade e muitas vezes é causado pelo próprio professor. Né? Quando o professor começa a punir a criança ou o tempo todo chamar a atenção da criança porque ela está fazendo bolinha, porque ela está escrevendo errado, a criança acaba se inibindo e achando que a forma como ela faz, como ela sempre fez, estava errada, então ela não pode mais fazer tentativa. Isso aconteceu com o meu sobrinho. Meu sobrinho ficava muito tempo aqui em casa quando era pequenininho e eu sempre dava papel, sempre dava caneta e ele brincava de escrever o tempo todo. Quando ele foi para o primeiro ano, eu brinquei com ele, continuei brincando de escrever com ele e falei para ele num dia, né, que ele estava aqui, falei: escreve para tia macarrão. E ele olhou para mim e ele falou assim: não, eu não sei escrever. Eu falei: mas você sempre escreveu com a tia, por que você não consegue mais? Claro que você sabe escrever do teu jeito, escreve do teu jeito. E ele insistiu naquilo, de que ele não sabia escrever, que o jeito que ele fazia era errado. Então a gente percebe que isso aconteceu lá no primeiro ano. Lá no ingresso dele no primeiro ano, ele começou a perceber, dependendo da forma como a professora lidou com essa questão da escrita dele, ele começou a perceber que o que ele fazia era errado. E começou então a se inibir e não querer mais escrever até ele aprender a escrever, tá? Então é uma situação que é bem complexa na escola. A escola, nós, professores alfabetizadores, precisamos ter muito trato, muito cuidado na hora de trabalhar com as crianças para acolher as hipóteses de escrita que ela tenha, né? Para que a gente possa aceitar o que ela traz e para que ela possa se sentir muito à vontade para também evoluir, porque esse é o processo que ela vai passar, né? Ela precisa evoluir nas suas hipóteses de escrita, ela não pode passar a vida toda fazendo bolinha, mas para isso ela precisa entender que aquilo que ela fez, que legal, eu aceito o que você fez, mas vamos pensar de outro jeito, vamos conhecer um jeito novo. Para a gente escrever, a gente precisa de letra, então eu vou estimulando, acolhendo o que a criança já sabe e estimulando para que ela possa realmente, né, ver a questão do aprendizado dela. Ali a Nicole comentou da questão do Zoom. Então, eu já fiz tentativa com o Zoom, só que o Zoom eu não consigo gravar, porque você tem que ter assinatura, então a faculdade ainda não tem assinatura do Zoom, eu não consigo gravar as aulas pelo Zoom. Aqui pelo YouTube eu achei um pouquinho melhor, né, apesar dos vídeos, né, como você falou, às vezes trava. Eu assisti os vídeos já pelo YouTube, eles não estão travando, então tem que ver se é a tua internet, tá, Nicole? Mas aí vocês conseguem assistir depois, porque ele fica gravado lá e a aula fica disponível para vocês. Então, por enquanto, eu achei a melhor forma de trabalhar com o YouTube, mas vamos ver conforme a gente vai melhorando, de repente a faculdade faz a assinatura do Zoom e tendo a possibilidade de gravar a aula, eu acho que ficaria melhor para todo mundo, não tem problema nenhum da gente trocar, tá bom? Mas por enquanto vamos fazendo pelo YouTube para a gente não perder tempo, tá? O material que é usado na escola deve ser aquele que representa a diversidade de uso da escrita existente na sociedade. Então, lembrando lá no ensino tradicional, a gente alfabetizava as crianças com a letra cursiva, né? E aí a gente não demorava muito para mostrar para a criança os outros tipos de letra. Então,
a proposta, então, com a psicogênese da língua escrita, trazida pela Emília Ferreiro, é propor, e também pelas práticas de letramento, propor e trazer para a escola as diferentes escritas que a criança vai vivenciar. E o que a criança mais vivencia, mais ela vê na sua rua, em outdoor, em placas, né, em cartazes, é a letra bastão. A letra caixa alta, né, que a gente chama. Então, por isso que ela é alfabetizada, né, na caixa alta, na letra bastão, e depois ela vai aprendendo, às vezes junto, né, eu sempre oriento os professores, quando eu faço formação de professores, eu sempre oriento que eles trabalhem juntos com as várias letras que existem, e apresentar a letra script, que é a letra que aparece em revistas, jornais, né, a letra cursiva, a letra caixa alta. Então eu trabalho com as diferentes letras com a criança a partir de textos que circulam socialmente. Então eu trago para a escola aquele folder, eu trago para a escola um cartaz, eu trago para a escola imagens de placas, imagens de outdoor, para que a criança perceba que letras diferentes que existem no lugar onde ela vive, tá? É necessário, antes de iniciar o ensino e durante o processo, saber em que nível de compreensão da escrita o aluno se encontra. Por que, então, que as fases da escrita, né, os níveis de escrita foram tão importantes e são importantes ainda hoje nas escolas? Porque a partir deles eu consigo avaliar em que nível a criança está. A criança é pré-silábica, a criança é silábica, ela é silábica alfabética, ela é alfabética. A partir da análise, né, da sondagem dessas crianças, eu consigo organizar o meu planejamento como alfabetizadora e propor atividades para que essas crianças avancem. Então, por isso que é tão importante conhecer, saber em que nível a criança está. Nós vamos ver na próxima aula mais aprofundada a questão dos níveis, porque é importantíssimo que vocês da pedagogia saiam dominando realmente como avaliar, como que eu vejo, né, como é que eu digo que a criança é pré-silábica, como é que eu faço essa avaliação, como é que eu faço essa análise. Então vocês precisam dominar muito bem essas questões, entender muito bem esse processo, para que vocês possam avaliar, seja como professores alfabetizadores, seja como pedagogo que acompanha o trabalho do alfabetizador. Então é importantíssimo que vocês entendam dos níveis de escrita e saibam, né, identificar em que nível de escrita a criança está. Para acompanhar o processo de aprendizagem, é importante que a escola construa instrumentos que permitam ao aluno expressar sem medo o que sabe. Então, o planejamento do professor alfabetizador precisa ser um planejamento muito diversificado, que possibilite que a criança evolua dentro da sua aprendizagem, mas de forma muito prazerosa. Lembrando, gente, que a criança do primeiro ano, a criança que está sendo alfabetizada, é uma criança de 6 anos. É uma criança ainda. Então, eu não posso escolarizar tanto esse primeiro ano a ponto da criança se sentir massacrada, se sentir sofrendo nesse processo. Então, o processo de alfabetização tem que ser muito lúdico, tem que ter muitos jogos para as crianças, tem que ser algo muito prazeroso para que realmente a criança avance, tá? É fundamental que o professor conheça as teorias sobre como se aprende para interpretar os resultados apresentados pelos alunos. Então, hoje o nosso olhar não é mais sobre como eu ensino, como eu alfabetizo, mas como é que essa criança aprende. Que processos eu vou ter que estabelecer ali junto com ela para que ela avance dentro do seu processo de aprendizagem, tá? E a escrita e a leitura devem ser aprendidas em uso social. Então, eu não posso mais usar cartilha dentro da escola. Não cabe mais aquele instrumento que já foi tão útil no passado, hoje já não cabe mais dentro da nossa realidade. Nós precisamos, por quê? Porque as cartilhas não têm o uso verdadeiro do texto, elas não têm o uso verdadeiro da escrita e da leitura. Lembram que eles eram pseudotextos, né? Era tudo muito voltado para o sistema de escrita. E hoje eu preciso mostrar para as crianças em que lugares eu utilizo, né, a escrita e a leitura. Então, a criança tem que estar o tempo todo, né, vinculada com a questão do uso social. O que ela produz dentro da sala precisa ser algo realmente útil, algo que realmente funcione, algo que tenha utilidade. Quando eu faço formação para professores, pessoal, boa noite para quem está chegando agora, tá?
A professora Suzy começou no horário, 19 horas, então quem por acaso tiver perdido o meu início de aula, pode assistir depois, tá bom? O pessoal está comentando que está travando bastante, então vão tentando acompanhar, pessoal. E se por acaso travar, dá uma paradinha, depois vai ficar gravado, vocês podem assistir daí com mais tranquilidade, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu estou trabalhando com a apostila Métodos e Didáticas de Alfabetização, tá? Histórias, características e modos de fazer de professores, que eu já encaminhei lá para o e-mail de vocês, tá? Falando um pouquinho da teoria da psicogênese da escrita nesse processo de alfabetização. Então, como eu comentei já com vocês, né? A leitura e a escrita, eu sempre falo na formação para professores, eu sempre comento com os professores, até para eles entenderem esse processo, de que a gente aprende a ler e escrever, lembrando que ler, escrever e falar são habilidades que nós não nascemos com ela. Tá? Então, são 3 habilidades que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. Ninguém nasce falando, lendo e escrevendo. Ok? Então, eu sempre comento isso com os professores, quando eu faço formação. Então, ler, escrever e falar são aprendidos socialmente. Como que a gente aprende a falar? Vamos pensar na primeira habilidade, que é o de falar, né? Como é que a gente aprende a falar? Como é que a criança aprende a falar? Ela aprende a falar pela interação. Ela começa a balbuciar, né? Papá, mamá, e fazer tentativas de fala. E no processo, a mãe e o pai vão interagindo com essa criança e ela vai desenvolvendo a sua fala, tá? O processo de ler e escrever é igual, né, muito próximo do desenvolvimento da fala. Ele precisa ser desenvolvido a partir da interação, a partir da prática, do uso da leitura e da escrita. Tá? Muitas vezes a gente acaba dissociando essas habilidades, esquecendo da questão da função social. Então, todo mundo aprende a ler, escrever e a falar com um único objetivo, que é o de se comunicar. Então, a gente não aprende para nada mais, nada além do que a comunicação, tá? Então, quando eu aprendo a falar, quando eu aprendo a ler, quando eu aprendo a escrever, eu aprendo para me comunicar. Certo? Então, quando eu tenho isso muito claro enquanto professor, eu percebo então que eu preciso das práticas de escrita e de leitura dentro de sala de aula, para eu poder desenvolver essas habilidades do meu aluno. Então, da mesma forma que a fala, né, não existe um método para ensinar a criança a falar. Nenhum pai, nenhuma mãe cria um método para ensinar seu filho a falar. Como é que as crianças aprendem a falar? Elas aprendem a falar pela interação. Por que para leitura e para escrita a gente tem método? Porque a gente tem um tempo menor. A gente não tem toda a primeira infância lá da criança para ensinar a ler e escrever. Então, a gente precisa de mecanismos que sejam mais ágeis para ensinar as crianças a ler e escrever. Então, por isso que a gente utiliza os métodos, tá? Porque se a gente tivesse um tempo maior, nós trabalharíamos com a interação com a criança até que ela adquirisse, até que ela aprendesse a leitura e a escrita, tá? Então, a leitura e a escrita, elas precisam vir de práticas sociais. Então, a criança precisa escrever um bilhete porque ela quer se comunicar com alguém. Ela precisa aprender a fazer uma legenda para contar o que tem naquela foto. Então, eu preciso buscar textos verdadeiros, úteis, que alguém vai ler para ensinar essa criança que o que ela está aprendendo, a leitura e a escrita que ela está aprendendo são úteis, tá? São necessários e têm uma utilidade, ok? Então, vamos lá. Continuando ali, então, a questão, né, do conhecimento ali que a psicogênese da escrita trouxe, né? É um ponto que precisa ser ressaltado em relação ao trabalho, à teoria da Emília Ferreiro, né? A teoria da psicolinguística, que explica como os aprendizes organizam psicologicamente a aprendizagem de um conteúdo de escrita, e não uma teoria pedagógica sobre como ensinar. Então, por isso que muda o foco do ensino tradicional para o ensino atual. No entanto, mesmo que as práticas dos professores construtivistas, né, ainda não estejam devidamente organizadas para configurar um método pedagógico, o construtivismo adotou princípios gerais de métodos naturais de imersão. Tá? Então, é comum dentro desse trabalho, muito se evoluiu depois do construtivismo, de trazer então o texto
e a partir do texto alfabetizar a criança, lembrando que o primeiro texto que os professores buscam trabalhar é o nome da criança. Então, o nome da criança é um texto carregado de sentido, de significado, útil, tem função social, que é trabalhado com as crianças para elas entenderem, começarem a entender como é que a escrita funciona. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade ali, a gente então falou um pouco dessa questão, então, do trabalho, desenvolvido então a partir da teoria da Emília Ferreiro, no trabalho então com a alfabetização, tá? Lá no capítulo 3 dessa mesma apostila que a gente está trabalhando, lá na página 45, ele vai trazer algumas ideias bem interessantes, tá? Que é a ideia de perguntar ao professor o que é alfabetizar, né? Ele não teria nenhum problema em responder que se trata de ensinar o sistema, ensinar a decodificar, ou de ensinar as relações entre letras e sons, que é realmente o que a alfabetização é. Agora, se a gente faz essa pergunta hoje, é comum nós encontrarmos a seguinte resposta: trata-se de trabalhar com a leitura e a escrita para que os alunos possam fazer uma leitura crítica do mundo e participar ativamente da cidadania. Mudou a percepção do professor em relação à alfabetização. Porém, esse conceito ele se ampliou devido ao letramento, ao conceito de letramento, que eu quero retomar com vocês, tá? Então, deixa eu ver se tem mais algum ponto importante aqui. Depois eu volto então para a apostila para a gente falar, mas eu vou trabalhar agora com vocês a questão do letramento, retomar um pouquinho essa ideia do letramento, né, para ficar claro para todo mundo, né? A gente já entendeu bem o que é a alfabetização, mas é importante a gente trabalhar o conceito de letramento, entendendo que hoje também vocês vão ouvir falar da questão da literacia, tá? Então é outro termo que é muito parecido com a questão do letramento, mas que surge hoje a partir das propostas do MEC dentro desse novo governo, ok? Então, dentro dessa ideia de letramento, vamos ver o que a gente pode trazer ali para vocês, né? Era uma pessoa, então, é uma pessoa capaz de ler e escrever, né? Ela aparece pela primeira vez na língua inglesa, porque são dois termos, tanto o letramento quanto a literacia, elas não são nossos, né? Não são brasileiros, não são da nossa língua, elas são importadas, né? Vem de outro lugar, vem da língua inglesa, e lá já se falava disso, lá lá em 1880, tá? É bastante antigo. O uso corrente, então, o termo pressupõe uma interação entre as exigências sociais e as competências individuais, tá? Nós também falamos de níveis de letramento que são necessários para que a pessoa tenha condições de funcionar bem socialmente, tá? Então, eu preciso ter uma pessoa letrada, uma pessoa com bastante conhecimento a respeito da leitura e da escrita, para que ela possa se desenvolver dentro da sociedade, para que ela possa compreender o seu papel e todas as possibilidades que a leitura e a escrita possibilitam a ela. Então, gradativamente ocorre então uma substituição, não é uma substituição, tá? Da alfabetização por alfabetismo na busca de melhorar a tradução. Então, na verdade, não existe uma substituição. O que existe é a manutenção do termo alfabetização, entendendo alfabetizar como ensinar o sistema de escrita, e o letramento é realmente o trabalho de trazer a questão social, a escrita com função social, para dentro da escola. Então, lá na década de 80, a gente já falou sobre isso, a Magda Soares, a Maricato já trazem essa questão, esse termo para nós brasileiros, tá? Ele ganha, então, um cunho social, uma necessidade do uso linguístico, né, do uso da escrita com função social. Ela salienta aspectos de ordem psicolinguística que estão envolvidos na aprendizagem da linguagem, no que se refere à aprendizagem escolar por parte de crianças. Pessoal, eu estou vendo ali que tem bastante gente comentando do que está travando. Pessoal, não tem problema, não se preocupe. Eu vou continuar a aula, vou gravar a aula, vou disponibilizar no final
a aula para todos. Aí vocês quiserem parar de assistir e voltar depois, não tem problema, tá? Sem nenhum problema, não fiquem preocupados com isso, ok? Quem não conseguiu assistir hoje pode assistir amanhã, por isso que eu estou usando o YouTube, porque as aulas, né, ficam gravadas lá. Em outro aplicativo eu não consegui, tá bom? Então, quem não puder assistir agora, não tem problema. Depois, vocês podem utilizar, podem assistir a aula conforme vocês, né, se organizem, tá bom? Eu vou dar continuidade, como eu falei, e aí depois a gente retoma, né? Vocês retomam a aula no momento que vocês acharem melhor. Então, a questão do letramento surge, então salienta alguns aspectos de ordem psicolinguística que estão envolvidos na aprendizagem da linguagem, né, que se refere à aprendizagem escolar por parte de crianças. A Mari Cato, né, que foi uma das teóricas que contribuiu bastante para a questão do avanço do ensino da língua portuguesa nas escolas, ela tem um livro, né, que ela fala No Mundo da Escrita, uma perspectiva psicolinguística, lá em 1986, tem um trecho do livro dela que ela diz assim: a função da escola na área da linguagem é introduzir a criança no mundo da escrita. Então vejam, gente, muda completamente, lá em 1986 muda completamente o ensino da língua portuguesa, a visão que se tem de língua portuguesa. Lembrando que a gente tinha um ensino, né, voltado para o sistema de escrita, em que tinha cartilhas, em que não havia essa preocupação de introduzir a criança no mundo da escrita, mas sim de alfabetizá-la, preocupação com a alfabetização, tá? E aí ela diz, tornando a criança um cidadão funcionalmente letrado, isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um dos instrumentos de comunicação. Acredito ainda que a chamada norma padrão ou língua falada culta é consequência do letramento, motivo porque, indiretamente, é função da escola desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada e institucionalmente aceita, tá?